E aí, pessoal, imagina que você acaba naufragando e encontra um pequeno vilarejo para pedir ajuda, mas o que estava ruim agora ficou pior, pois este é o filme Dagon de 2001 e eu sou EF, o esperto fisgado. Então pega a vara e vem comigo. O homem está mergulhando no mar e ele estava em busca de uma grande descoberta e lá no fundo ele encontra muitos pedaços de ouro, mas o que ele não sabia é que encontraria uma mulher misteriosa e quando ele acha que se daria bem, ela se mostra carne de pescoço e ele acorda desesperado, porque aquele era só mais um pesadelo. E ele estava deitado ao lado da sua esposa Bárbara, que pergunta se ele ainda estava tendo o mesmo pesadelo. Para ele não continuar assim e ter um sonho, ela começa a criar o clima e vai descendo para o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. Mas Paul diz que não estava no clima e ela fica com raiva e começa a fumar. E já que estava acordado, ele começa a ver como estava a empresa dele, porque eles ficaram ricos com programas que ele criou. E Bárbara não aguenta mais essa situação porque ele só pensa em trabalho. Então, para eles aproveitarem a viagem, ela pega seu notebook e joga no mar, porque qualquer coisa ele pode comprar outro melhor. Eles estavam no barco com seus amigos Howard e Vic, e eles decidiram fazer uma viagem para a Espanha, onde haviam os melhores lugares para velejar. E todos estão curtindo até que o tempo começa a mudar e logo se aproxima uma tempestade. Então eles começam a preparar o barco para chegar no porto, mas claro que não seria tão fácil, pois a tempestade chega muito rápido e o barco é jogado em algumas pedras. E Vic, que estava trocando de roupa, acaba caindo e fica com a perna presa, pois o casco foi danificado. Todos ficam desesperados, pois aquilo foi muito do nada, e Howard diz que ficaria ali com ela e eles deveriam ir na costa para pedir ajuda. O problema é que olhando de longe, o local parecia abandonado. Então Paul e Bárbara pegam um bote salva-vidas para pedir ajuda, e no meio do caminho o bote é atingido por algo e o motor para de funcionar. E quando tudo de ruim começa a acontecer, sabemos que uma coisa pior vem por aí, pois no barco Vic começa a sentir algo passando na sua perna e a água começa a ficar preta, e Paul e Bárbara só escutam alguns barulhos de tiro vindo na direção do barco. E agora eles não poderiam voltar, apenas buscar por ajuda. Eles chegam nesse vilarejo e ficava na encosta, e tudo estava vazio, o que era estranho. E andando pela cidade, eles escutam alguns sons de canto que estavam vindo de uma pequena igreja com um símbolo estranho. E Paul sente que já tinha visto aquilo, pois estava com o nome Dagon. E entrando no local, estava vazio, mas o padre aparece e diz que o ajudaria. E galera, com esse cara com cara de peixe morto, nunca eu deixaria meu filho brincar perto dessa igreja. E quando eles voltam para o porto, alguns caras estavam trabalhando no barco e o padre pede ajuda. Mas alguém teria que ficar para chamar a polícia e Paul vai no barco enquanto que Bárbara é direcionada para o hotel da cidade, que era o único lugar que possuía um telefone funcionando. Já avisei que vai dar merda isso. Quando ela chega, o recepcionista estava com uma cara esquisita, e ela tenta falar inglês e espanhol, mas ele não responde. E quando ela olha para trás, é capturada, porque aquilo era um golpe. E enquanto isso, Paul chega no barco, mas não havia ninguém dentro, o que era estranho. Então ele volta para a costa e o padre diz que Bárbara saiu da cidade em busca de ajuda, mas ele poderia se hospedar no hotel da cidade até ela voltar. Paul chega no hotel e pergunta por Bárbara, e o recepcionista não diz nada, mas em cima do balcão estava seu isqueiro, mostrando que algo aconteceu. Então ele só pede um quarto para esperar, e olhando o local parecia abandonado, e o quarto parecia que estava podre, porque o banheiro parecia de botequim, e a cama estava com uma mancha escura como se tivessem cagado ali, e ele senta na poltrona para esperar. Paul acaba dormindo e vê uma mulher no quarto e acha que era Bárbara, mas era aquela dos seus sonhos. E ele acorda com barulho na cidade e haviam várias pessoas andando e o procurando. E agora que ele foi visto, não teria para onde correr. Então ele usa seu canivete para pegar a tranca da porta do banheiro e coloca na porta de entrada. E nunca que isso seguraria um povo com sangue nos olhos. Mas com isso ele ganha um pouco de tempo e começa uma grande perseguição. Mas no final sua única opção é pular da janela.
Ele consegue sobreviver mesmo com a perna machucada e sai correndo. E no caminho ele encontra a pele do Howard pendurada, então ele foi de base. E correndo pela cidade escura, ele se esbarra com um velho que parecia ser normal, porque todos os outros pareciam meio homem e meio peixe. E esse velho se chama John, e ele explica que essa cidade estava amaldiçoada e 2 mulheres e um homem foram falecidos para o culto de Dagon. E Paul pergunta o que estava acontecendo. John conta que há muitos anos atrás ali era uma vila de pescadores, e quando ele era apenas um jovem mequetrefe, e a situação estava ficando muito ruim a cada ano, e mesmo rezando nada dava certo, até que um certo dia um homem apareceu na vila falando que tinha a solução de tudo, mas eles precisariam rezar para Dagon, o rei dos mares, e ninguém acreditou porque aquilo era bizarro, e para mostrar que ele estava certo, ele faz o ritual e no dia seguinte aparecem muitos peixes e ouro onde eles costumavam pescar. E aos poucos, os que não acreditavam começaram a cultuar Dagon em troca das riquezas, e quem não quisesse viraria sacrifício, e foi isso que aconteceu com seus pais, que nunca aceitaram. Por isso, ele ainda é normal, enquanto que os outros estão sendo transformados. Paul não sabe se ele está louco ou bêbado, porque aquilo era muita loucura de acreditar, e ele quer um carro para sair da cidade e pedir ajuda. Mas John diz que o único carro era do dono da cidade, que era um descendente do homem misterioso que apareceu quando ele era mequetrefe. E para ajudar, ele começa a se fingir de bêbado para ele conseguir pegar o carro e pedir ajuda. E ninguém ataca John porque o viam como um velho bêbado que morava anos ali. Paul tenta fazer uma ligação direta, mas acaba acionando a buzina. Então, mais uma vez, ele precisa correr. E os homens corriam estranho porque seus corpos estavam se transformando para que eles pudessem viver no mar. E ele tenta se esconder pela casa e acaba entrando no quarto de uma jovem diferenciada. E quando perguntam se ela viu algo, ela diz que não tinha ninguém ali. E Paul percebe que a conhecia e era a jovem dos seus sonhos. E ela diz que queria dar uma brincada porque esperou por muito tempo, e mesmo ele tentando se segurar, ele já começa a se preparar para colocar a linguiça. Mas ele percebe que ela tinha guerras e debaixo ela tinha tentáculos, então ele entraria com a linguiça e ela com o tentáculo. Que porra é essa, marreco? Ele precisa correr porque aquilo estava ficando cada vez mais bizarro, e derruba o motorista e consegue pegar o carro, então só precisava ir embora. Mas na estrada, os moradores colocam várias barricadas e o carro não consegue passar. Então, mais uma vez, ele precisa correr e se esconder em alguma casa abandonada. Tudo parece calmo, mas aparece um jovem mequetrefe gritando e a casa estava inundada. E um careca com tentáculos vai pra cima dele e o pega. E dessa vez ele iria dar uma falecida de leve, com a cara no vaso. Mas ele derruba a criatura com a tampa do vaso e quando vai correr da casa, joga uma rede nele, porque era uma armadilha. E não sei porquê, mas sinto que já vi essa história em algum lugar. Um homem em um vilarejo com pessoas esquisitas falando espanhol com um culto bizarro. Deixa aí nos comentários se você sabe do que eu estou falando. E deixa a curtida porque a loucuragem ainda não acabou. Paul acorda e Bárbara e Vic estavam vivas, o que era uma surpresa. E John aparece e diz que mentiu que elas estavam falecidas para ele ir embora, porque se ficasse ali, o fim não seria bom. E Vic está toda assustada porque lembra de tudo que fizeram com ela e colocaram algo dentro dela, se é que você me entende. Mas para ela não ficar assustada, Paul diz que era apenas um pesadelo. O problema é que ela estava sem uma perna e o pessoal da seita aparece, porque estava na hora do sacrifício. E para não ter que passar por aquilo de novo, ela decide se falecer e Bárbara deve ter repensado a sua vida toda nesse momento. Agora deu caralho mesmo, viu? Paul diz que era muito rico e poderia pagar 10 milhões para ir embora, mas o padre diz que tinha 100 vezes isso em ouro e pega uma faca de ouro e deixaria John como exemplo, e corta a pele do seu rosto e Paul seria o próximo. Mas por sorte do destino, aquela jovem aparece e diz que não era para fazer nada com ele. E aqui entra destinos piores do que a morte, porque essa Ariel está diferente. Ele aceitaria ficar com ela se Bárbara pudesse ir embora, mas eles precisavam de um sacrifício e ela queria ter um filho com ele, e eles poderiam viver imortais no mar. Mas ele não aceita, então os caras voltam para terminar o serviço, mas agora ele estava com raiva no coração, e acaba com
eles e agora é o momento da vingança. E ele vai até a igreja e encontra uma passagem secreta. E eles estavam preparando Bárbara para o grande sacrifício que traria prosperidade novamente àquela vila. Como eles gostavam de água, então ele pega um barril de óleo e começa a jogar em todos e joga fogo. E no último segundo ele consegue tirar Bárbara do sacrifício, mas do buraco saem grandes tentáculos e a puxam. Então só sobram seus braços. E agora mesmo que ele estava ferrado, porque não tinha o que fazer e ele é capturado. Mas aqui veio o grande plot twist, pois Ariel não deixaria eles fazerem nada com ele, e o grande líder da seita aparece. Ele diz que estava atrás do Paul a vida toda, pois quando ele era pequeno sua mãe fugiu da Espanha para os Estados Unidos para fugir da seita, e ele era seu filho e aquilo explicava porque ele é o único que tinha esses sonhos, e para não viver nesse lugar, ele decide jogar fogo em si mesmo porque seria um pesadelo. E Ariel o empurra para a água e debaixo da sua pele queimada haviam guelras, mostrando que eles estavam certos. E já que não tinha o que fazer, sabemos como termina esse filme. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. E se chegou até aqui, então esse vídeo merece sua curtida, porque é muita loucuragem para um dia normal. E se prepara porque eu estou a todo vapor. E me responde o que vocês fariam se estivessem no lugar do Paul. Eu já estaria com uma ninhada de peixes mequetrefes. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!